E aí galera, beleza? Tô aqui atendendo o pedido de muita gente que me pediu para falar um pouquinho sobre os 7 erros que te impedem de fidelizar um cliente, que foi um dos últimos posts que eu fiz e que muita gente gostou e pediu um vídeo aí explicando como funciona esse processo. Então vamos lá, começando falando de desconhecer as necessidades dos clientes. Eu acho que esse é um dos pontos principais de qualquer venda e eu gosto de chamar de diagnóstico. Então, o que significa o diagnóstico? Vou usar exemplos aqui que eu acho que vai facilitar bastante para você entender o que eu quero dizer com isso. Quando você vai no médico, eu acho que é o melhor exemplo. O médico já não sai passando a receita para você, falando, você tem que tomar isso ou aquilo. O que ele faz? Ele faz um diagnóstico e vai fazer algumas perguntas para que ele possa ter uma ideia de do que é o teu problema, né? E com isso, olhando os sintomas. Então, o início do diagnóstico, ele faz perguntas sobre o que você está sentindo, quais são as dores que você tem e assim por diante. Se não é o suficiente para que ele chegue numa conclusão do diagnóstico, o que ele faz? Pede exames. Vai pedir um exame de sangue, vai pedir um exame de urina e outros exames mais profundos. Na venda, gente, é exatamente igual. Você precisa fazer um diagnóstico desse cliente. Então, você precisa fazer perguntas para entender as dores deste cliente e aí sim você vir com a solução. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer um pós-venda mal feito, né? Então, o que significa isso? Toda vez que você finaliza uma venda, ali não acabou todo o processo. Você tem que ter um follow-up daquele cliente para saber se ele está satisfeito com o produto que ele adquiriu, se está realmente atendendo a necessidade dele. Ir lá realmente a campo e ver isso daí é muito importante, né? No nosso caso, que é seguro, é um pouco diferente. Por quê? Eu só vou saber se o cliente fez uma boa escolha ou se eu orientei ele de forma certa comprar o produto quando ele tem um sinistro, porque esse é o nosso produto. Mas você que trabalha com qualquer outro tipo de venda, é que você tem que de fato entregar o produto. O pós-venda está relacionado a treinamento, o pós-venda está relacionado a se aquele produto vai atender ou não a necessidade daquele cliente e você sempre se deixar à disposição para fazer esse trabalho. Um outro ponto que é importante, nos casos de empresas que existe renovação, como é o nosso caso, né? Existe a renovação de seguro, mas tem outras empresas que trabalham com o sistema, que tem que renovar a cada X tempo, a pessoa esquece que o processo de venda nada mais é do que um processo de relacionamento, né? Onde você não pode só entrar em contato com o seu cliente na hora que está vencendo, né, o contrato dele. Isso fica muito claro que você não está preocupado realmente com o cliente, mas se ele vai comprar ou não o seu produto, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar para todo mundo é o seguinte: se você hoje trabalha com venda pensando único e exclusivamente em vender, infelizmente você não vai ter sucesso nesse negócio. Você precisa realmente se preocupar com os clientes, né? A venda, ela se transforma em algo interessante quando você está mais preocupado com o cliente do que de fato com aquela venda. Não que eu perdi vendas, mas deixei de fazer vendas que eu percebia que o meu produto não ia atender o que o cliente queria e podia até indicar uma empresa que iria atender essa necessidade, né? Então, quando a gente é muito transparente, isso fica muito claro para o cliente. Então, se você está trabalhando com venda, esse é o primeiro ponto, né? Então, você realmente criar esse contato com ele, esse relacionamento, não vai só ajudar você a renovar o seu contrato, mas vai ajudar você a ter uma amizade, alguém que você se preocupa, e com isso vai acontecer muito mais vendas, porque esse cliente vai poder te indicar outros clientes que querem um atendimento desse. Um outro ponto que é importante, que é o nosso quarto ponto, é não oferecer outros produtos para o cliente. Isso acontece quando o diagnóstico é mal feito, né? Eu vou usar alguns exemplos de casos meus aqui, que quando eu vou atender um cliente, quando eu faço o diagnóstico, eu já meio que listo todos os outros produtos que poderiam servir para esse cliente. Não que eu vou falar sobre aqueles produtos naquele exato momento com aquele cliente, mas eu já vou mapear as possibilidades que eu tenho com ele, né? Então, normalmente é a forma que eu faço. Então, eu estou lá na reunião com ele, estou fazendo o levantamento de diagnóstico
eu já meio que vou escrevendo. Esse daqui dá para eu oferecer um seguro de auto, um seguro de vida e assim por diante. Eu vou mapeando tudo que está acontecendo. Eu vejo se é um médico, eu já coloco RC médico. E assim que eu vou concluir a venda, né? De fato o cliente falou, não, pode fechar esse seguro aqui de automóvel, um exemplo, se for aquele que ele está cotando comigo. Normalmente eu já falo assim para ele, só para deixar claro, a gente trabalha com muitos produtos, além desse que a gente está fechando agora. Bem como, e aí eu cito o nome daqueles produtos e algumas vezes o cliente mesmo já fala, puta, eu preciso desse aqui também. Em alguns casos isso acontece. Se isso não acontece, eu espero, eu finalizo aquela venda que eu estou fazendo e após algum tempo, quando eu vou fazer o pós-venda com esse cliente, após uma semana, eu já falo que eu quero marcar com ele para falar sobre um outro assunto. E aí eu abordo ele sobre esses produtos. Então você apresentar o seu produto e os produtos que você trabalha é algo muito saudável e importante para o cliente, porque às vezes ele está precisando daquilo ali e ele não sabe que você trabalha com aquilo. Já tive casos dentro da minha família que um primo meu não sabia que eu trabalhava, por exemplo, com RC médico. E aí eu fui fazer o seguro dele, o residencial, e aí eu citei, eu falei, além disso, trabalho com risco de engenharia, risco RC médico, trabalho com seguro de carro, casa, falei tudo que eu sabia que ia atender a necessidade dele. E ele já falou, o meu RC médico está para vencer, eu queria que você cotasse para mim. E eu logo em seguida fiz isso e acabei fechando o negócio. O quinto ponto, que eu acho que é o mais importante, que eu como consumidor é algo que me incomoda muito, que é deixar o cliente esperando. Então em qualquer momento, a pior coisa que tem é o seu cliente te chamar e você não dá nenhum feedback para ele. Eu acho que assim, você não precisa atender ele naquele momento, mas é importante que você fale para ele o seguinte, recebi sua mensagem, se for através do WhatsApp, que é algo muito comum hoje, e eu entro em contato com você logo em seguida, e aí de fato você entra em contato com ele. Ou se ele fez um pedido com você e por algum motivo esse pedido teu está atrasado, a pior coisa que tem é você ficar quieto, né? Você não falar nada, como se o cliente não soubesse, né? Às vezes ele está com uma expectativa em receber aquilo ali e você não dá nenhum feedback. Então, não é errado, às vezes, atrasar um pedido. Não é errado, isso pode acontecer em qualquer empresa. Mas o errado é você não falar com o seu cliente sobre aquele caso. Então, num caso desse, manda uma mensagem para ele. Fala assim, o pedido está atrasado de fato, eu acredito que deve chegar em tantos dias, mas pode ficar tranquilo que eu vou o tempo inteiro te monitorar para que você não crie essa expectativa. Atender o cliente e não deixar o cliente esperando é um ponto crucial para alguém que quer trabalhar com venda. Isso é fundamental. O sexto problema é não resolver o problema do cliente. Isso está muito ligado com aquele primeiro ponto que eu falei, do levantamento de diagnóstico. Quando você faz um diagnóstico, você já tem que, nele, entender se o seu produto vai ou não atender essa necessidade, ou vai resolver o problema do cliente. Então, para que você possa fazer com que o cliente resolva o problema dele, você tem que ter um bom diagnóstico, você tem que ter um bom follow-up do que está acontecendo e com isso eu não tenho dúvida que o seu produto de fato vai atender o problema dele. Em qualquer negócio funciona assim. No meu negócio eu preciso entender, por exemplo, num seguro empresarial, quais são as dores, o que realmente ele está preocupado, se é roubo, se é dano elétrico. Agora a gente teve recente aí, vendaval, que é algo que às vezes o cliente nem está esperando. Isso é um ponto muito interessante, que às vezes o cliente nem sabe do problema que ele pode ter. E a gente, como consultor, a gente tem essa função de falar para ele, meu produto não é só para resolver o roubo, que é a sua preocupação, ou resolver um incêndio, no caso do seguro, mas, é muito comum, às vezes, um destelhamento, por questão de vendaval, uma inundação, Então a gente tem que levar para o cliente as dores que ele pode ter que ele mesmo desconhece. E aí que você acaba fidelizando esse cliente. Você está muito mais preocupado em resolver o problema dele do que de fato fazer aquela venda. A venda vai ser consequência de um bom planejamento, de um bom diagnóstico, A gente chama aqui de, no nosso caso, seguro, então seguro ideal. Então o seguro ideal ele atende às necessidades do cliente e essas dores que ele tem. E para fechar, que para mim é uma das coisas mais importantes, é você não usar um sistema bom de CRM. Aqui eu coloquei usar métodos ultrapassados para guardar informações e documentos. A tecnologia, gente, ela não veio para substituir a gente, ela veio para facilitar a nossa vida. Falando principalmente em vendas, você tem a condição de ter todo o histórico daquele cliente, de tudo que aconteceu com ele antes,
para que você possa dar um bom atendimento sempre, né? A gente está falando aí de expandir negócios, que é o que a gente faz, a gente está falando de aumentar aí os pontos de venda. É importante que você tenha um bom CRM para isso, porque às vezes o vendedor que começou a fazer aquela venda não é o vendedor que vai finalizar. É comum isso acontecer. E o cliente pode ficar sem atendimento nesse período. E para que isso não aconteça, você tendo um bom sistema, você tem condição não só de guardar todos os documentos daquele cliente, mas principalmente de usar uma forma de saber assim, o que foi conversado com ele em cada etapa. E muito mais importante do que ter um sistema desse é você colocar as informações dentro dele, né? Hoje existem muitos sistemas avançados, a gente tem RD Station, a gente tem Salesforce, que é muito conhecido, a gente tem HubSpot, que é um bom sistema também, onde integra não só as coisas que acontecem offline, mas as coisas que acontecem online, porque às vezes o ponto, vamos dizer assim, o melhor do cenário seria você saber o seguinte: aquele cliente viu um vídeo meu na internet, acessou o meu site, as seguintes páginas, preencheu o meu questionário e aí o meu vendedor começou a atender ele. Então, se o seu vendedor sabe exatamente o vídeo que ele assistiu, ou o artigo que ele leu, a página que ele preencheu o questionário, é muito mais fácil você saber o que ele está procurando. E você integrar o offline com o online é o mundo perfeito. E esses sistemas têm condição de fazer isso. Mas para isso, a sua equipe precisa estar alinhada com essa nova tecnologia para que eles usem isso com benefício para eles. O que eu vejo muito é as pessoas usando RD, usando essas ferramentas, mas esquecem que o processo offline tem que estar alinhado com o processo online. Você não pode ter uma linguagem para o online e outra linguagem para o offline. Então a sua equipe tem que estar muito alinhado na hora de trabalhar com essas tecnologias e usar realmente da melhor forma possível, colocar todas as informações dentro deste sistema, e aí com certeza você vai não só conseguir fazer mais vendas, mas vendas melhores, aonde realmente atende à necessidade do cliente. Então, gente, isso aqui foi só um pouquinho das dicas que a gente tem para fidelizar um cliente. Falei um pouquinho aí de sistemas, que eu acho que é um ponto importante. Se você ainda não tem um sistema na tua empresa, vá atrás, existem milhares de sistemas. E o importante é você achar um sistema que você consegue usar, que a sua equipe consegue usar, e que realmente vai ajudar você no processo do dia a dia. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário abaixo aqui, divulgue esse vídeo, marque os seus amigos que trabalham com venda e que precisam assistir esse vídeo para vender cada vez mais. Tá joia? Um grande abraço!